E aí, minha gente, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, eu sei lá que hora você está assistindo esse negócio, né? É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui no quarto episódio, né, então? Quarto episódio, Teologia do TQD. Quarto episódio do Teologia do TQD. Eu quero saudar você com a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe poderosamente. Você de Natal, da região metropolitana. Não fale não, pastor. Fale logo. De Mossoró, de Açu, de Recife, de Fortaleza, né? Meu Deus. Amém. E estamos aqui com convidados, né, Netão? Pastor, Pai do Senhor, família de paz. Estamos aqui novamente com o pastor Dovinho. Cadeira cativa aqui da Teologia do TQD do Gênesis. Eita, rapaz, o negócio tá sério, viu? Estamos aqui também com o pastor Misael, né? Queria que vocês saudassem os irmãos aí. Bom, eu vou começar, eu já aprendi, é Zona Sul, região metropolitana, cidades adjacentes e agora países adjacentes. Né? Um abraço aí para todos. Oi, gente, que satisfação estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito bom falar sobre esse assunto. Hoje é o quarto episódio, né? Quarto episódio. De Gênesis, na realidade, né? Que a gente já está aí. Muito bom, tem sido poderoso esse livro. Como é precioso esse livro. Com certeza a gente vai ter muita coisa boa para discutir aqui hoje, viu? Com certeza. Estou bem animado, tenho certeza que vai ser bênção para os ouvintes aí. Todos E já estamos quase um mês estudando o livro, né? Sim. Nesse quarto episódio. Já estamos aí chegando no capítulo 30 já. E como nós temos aprendido? Né? Nós já fizemos a leitura do início, do dilúvio, entramos agora na leitura, né? Da criação, dos patriarcas. Dilúvio. Isso. Aí agora estamos entrando na leitura dos patriarcas. Como nós temos aprendido, Deus tem falado conosco nas nossas leituras diárias do devocional do TQD. Né? E aí já queremos incentivar os irmãos a participarem. Se você está assistindo esse podcast hoje e não começou a participar do TQD, da tua leitura diária, de meditar nesse livro que a igreja toda está mergulhando, faça isso. Tira aí, acorda 30 minutinhos mais cedo no teu dia, dedica esses minutos ao Senhor para aprender, que Deus vai falar com você nesse teu devocional. Você vai assistir esse podcast, você vai assistir as pregações na terça, na quinta, na sexta, no sábado, nas programações que nós temos, no domingo de manhã e de noite, e isso vai enriquecendo ainda mais o teu conhecimento sobre Deus e sobre a palavra dele. Não é, pastor? É isso aí. Fortalece a fé, não é? E essa estratégia que temos usado ajuda a formar a convicção, que é muito importante, porque nós somos desafiados todos os dias a defender a nossa fé, né? A explicar de alguma forma o porquê cremos e da forma que cremos. Então é muito importante a gente estar preparado para dar essas respostas, né? Eventualmente vai ter aquelas situações que a gente não vai saber responder mesmo, né? E a gente precisa ter humildade de dizer que não sei, né? Vou pesquisar, vou pedir ajuda. Eu, pelo menos, quando não sei de alguma coisa, eu ligo para a Neto, me ajuda aí. Rapaz, eu tô... É verdade esse bilhete. Ligo para Rodolfo, para Anderson, né? Hein, Misa? Rapaz, é verdade. Eu também tenho aí, viu, as minhas colinhas também aí. Com certeza. A gente não sabe tudo, ouvinte. Sabe tudo, ouvinte? Nem um pedaço disso. Tá vendo aí? Então é isso, né? Então eu queria aproveitar, pastor, falar sobre o nosso batismo, que está chegando aí, que vai ser no dia 9, né? E nós já fizemos aí todo o curso de batismo com os nossos irmãos, já fizemos o reforço das aulas do batismo, e agora, dia 9, já estamos com a expectativa lá em cima para descer esse povo nas Expectativa águas. alta. Né? O segundo batismo do ano, né? A gente Sim. fez o primeiro, naquela primeira volta, depois da primeira onda da pandemia. Sim. E batizamos, acho que 40, 50 pessoas, né? E que foi um batismo lindo. Viu? Meu Deus, foi poderoso. E a expectativa está altíssima para esse próximo batismo. Tem em torno de 50, 60 pessoas, né? Tudo treinado agora nesse período de pandemia, né? Exato. Todo mundo já acostumado com o TQD, com a igreja digital, com a participação dos cultos. É verdade. E nós louvamos a Deus por isso, porque os irmãos têm acompanhado, têm dado as mãos aqui com a liderança da igreja. E é lindo a nós gente temos prosperado. É lindo a gente ver e ouvir o testemunho, a argumentação dos nossos pré-adolescentes, né? Dos Sim. jumpers. Eles fazem o curso e são interessados e estudam.
dá gosto a gente conversar com os pré-adolescentes. E eu estou falando dos pré-adolescentes que estão ali com 11 anos, 12 anos, e você pergunta sobre o batismo, sobre algum desses pontos básicos da nossa fé, e os meninos dão aula. É lindo demais. Inclusive, a gente pode até deixar o convite, né, pastor? Se você está assistindo aí, se encaixa nessa faixa etária, ou se tem um filho que se encaixa nessa faixa etária, nós temos um culto aqui voltado para pré-adolescentes aí de 11 a 13 anos, que é o culto do Jump. Acontece todos os domingos aqui na nossa igreja, às 10 horas da manhã. No mesmo horário que está acontecendo o culto lá no templo, nós temos um local especial reservado para os pré-adolescentes. Então, traz o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto. Se você é pré-adolescente e quer participar, o formato do culto é pensado para os pré-adolescentes. Nós temos uma liderança aqui focada em ensinar Jesus para esses pré-adolescentes. Tem a atividade principal no domingo pela manhã, como você já mencionou. Tem a reunião do Z-Group dos Jumpers. Sim. Né? Uma vez por semana. Tem a reunião deles, que é poderosa, né? Que são as células, os pequenos grupos deles. E destacar também, Neto, o trabalho dos runners, né? Dos adolescentes. Sim. Tem uma faixa etária já aí de 14 a 17 anos e 11 meses. Todos os sábados, 15 horas, aqui no templo. Também é explosiva a coisa, é dinâmico, é um trabalho que tem dado muitos frutos. Numa faixa etária, Misa, muito importante, né? O adolescente está vivendo aquele período de se identificar, de fortalecer sua identidade, né? E a gente, de igual modo, né, tem a programação no sábado à tarde e tem os pequenos grupos dos adolescentes, né? Sim. Que também tem bombado, né? Tem dado muitos frutos para a glória de Deus. Então, onde você quiser se encaixar, há trabalho para você aqui nessa igreja, meu irmão. Verdade. Você está convidado para participar. Então, nós vamos começar o nosso 4º episódio de podcast hoje falando sobre a Torre de Babel. No capítulo 11 de Gênesis, eu queria começar perguntando para o pastor Dovin, todos ali naquela construção da torre possuíam uma mesma linguagem, um idioma universal? Sim, possuíam. E um dado interessante sobre isso é que eu vi um trabalho científico bem moderno. Até pouco tempo, o que se acreditava era que a linguagem do ser humano ela era igual em termos de estrutura. Por exemplo, eu quero dizer que eu vou para casa. Então, eu, se referindo a mim, uso um verbo depois, que é a expressão do qual vai ser minha ação, e depois eu digo para onde é que eu quero ir. Então, essas estruturas, observem que em qualquer língua do planeta, de índio, do que for, ela é igual. Só muda, eu aqui, no Japão é diferente, a pronúncia de eu lá, né? Na França, nos Estados Unidos, mas a estrutura é a mesma. Aí eu vi agora, recentemente, que encontraram uma tribo que desafiava essa estrutura, uma no planeta. Eu não sei nem qual era o local, parece que era lá para os lados da Indonésia, que não cumpria com esse protocolo que o mundo inteiro cumpre. Então, é coincidência? Porque, para mim, eles falavam a mesma língua, até que um belo dia pegaram o chip dele lá e mudaram a polaridade de um negócio que a estrutura permaneceu a mesma, mas o nome das palavras mudou. Aí deu a confusão que a gente vai comentar aqui, eu acho, depois, né? Mas sim, a ciência mostra que a estrutura, então, de 99,999 do planeta é, sim, única. Inclusive tem um trabalho aí de um grupo da Nova Zelândia, eu acho que é um trabalho, se eu não me engano, da década de 90, já tem algum tempo que eu li sobre isso, né? E eles fizeram da década de 90, início dos anos 2000, e eles fizeram, utilizando programa de computador, eles fizeram o levantamento dessas palavras que é muito parecida em diversos idiomas, que eu acho que são chamados de cognatos, né? Palavras cognatas. E eles foram fazer esse levantamento e eles descobriram a partir jogaram todos esses cognatos num programa de computador e ele foi fazendo as inferências e chegou à conclusão de que todas as linguagens
né? Todas as línguas que eles colocaram a palavra lá, elas derivam de uma língua única. Ela tem uma raiz comum, né? Então, assim, é como o português e espanhol, que são línguas irmãs, o francês, que é uma espécie de língua prima, e assim por diante. Mas, a partir dessa análise de línguas de diversas nações espalhadas ao redor do globo, eles descobriram que há uma língua mãe, há uma língua raiz, né? Que dá origem a todas elas. Inclusive a região do globo onde provavelmente tinha essa língua mãe, quer ver? Turquia. Turquia. Né? Eu não quero nem dizer que o Monte Ararat tem aquelas bandas. Vamos dizer. Eu vou nem espalhar isso aí para não complicar muito o programa. Fica a dica. E a construção, então, pastor Misa, da Torre de Babel, a Bíblia diz que se dá ali em Siná, né? É a Suméria, antiga Babilônia. Eles acham uma terra plana ali entre rios e eles tentam fazer essa construção. E aí eu estava pensando sobre essa construção que eles estavam fazendo. Será que eles estavam com medo de um novo dilúvio? Olha só, é interessante isso. Com certeza, eu acredito que sim também, mas a gente sabe que aquela construção ela não era uma cidade, ela não era uma torre que ela ia edificar, muitas pessoas iam estar lá morando e habitando aquele lugar. A gente sabe que não era. Existiam as cidades, né, no entorno daquela construção, e aquela construção ela foi feita em torno dessas cidades. Então, a gente sabe, assim, quando a gente vai analisar bem essa construção, a gente sabe que existe também uma dedicação a deuses. A gente sabe que existe esse lado também, né? E a gente vê que era mais ou menos isso. Então, o homem, na sua origem, né? Que Deus diz assim, eu vou fazer o homem, façamos homens a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o homem, na sua astúcia, né? Sabendo que ele tinha essa origem de Deus, ele parte para isso aí. E aí Deus, né, por sua vez, vem e vê como o homem está progredindo naquilo ali, e aí vem a interferência de Deus, que a gente vai já ver sobre isso. É interessante, né? Misa, que mais uma vez, né, há um mandamento de Deus para aquela geração: se multipliquem, cresçam, sim, se espalhem sobre a terra. Aí um homem já se rebela e diz, não, vamos ficar junto, né? Vamos ficar juntos, vamos nos proteger, vamos erguer uma torre, né? Vamos fazer uma torre tão alta que toque o céu. Interessante, Dovin, que a palavra hebraica aí é penetrar o céu. Muita arrogância. É muita arrogância, mãe. Né? Demais. Construir é o que penetre o céu, né? É, mais uma vez, o homem tentando se igualar a Deus, se aproximar, né, ou estabelecer seu trono junto ao Criador. E eles sabiam desde o início, né? Porque quando Deus ele chega para a mulher, ele fala para a mulher a respeito do fruto, né, do que ele deveria comer e tal. E até que eles foram confrontados pelo diabo, fazendo aquela mentira, aquele engano, seduzindo a mulher a entender que eles poderiam ser igual a Deus. E ali tudo começou ali. Então, quando a mulher resolve, né, e a Bíblia diz que ela achou interessante, viu que o fruto era bom para se comer e comeu, então é justamente isso. Eles queriam chegar a esse entendimento que Deus tinha, eles queriam chegar ao patamar de Deus, digamos assim. A raiz é sempre a mesma, né? O orgulho. O orgulho humano. O orgulho. É impressionante. Pastor Novinho, está aparecendo aí para os irmãos a imagem do zigurate, que é aquilo que as pessoas acham que é a construção semelhante àquilo que estava em Babel, ou a construção de Babel. Os irmãos estão... Eu vou chamar Anderson. Todo podcast a gente chama Anderson. Anderson, me ajuda aqui. Está aparecendo aí na edição para os irmãos a imagem. E aí eu estava pensando muito sobre a questão de... Os caras não tinham nenhuma tecnologia como conhecemos hoje, não tinham nenhuma ferramenta como nós conhecemos hoje, e eles conseguiam fazer construções incríveis e grandiosas, né? As pessoas acham, pela falsa ciência, que o homem começou como um troglodita. Adão, meu irmão, era o rei da cocada preta. Ele aprendia ciência diretamente da fonte.
Diretamente do Papai do Céu. Ele nunca puxou Eva pelos cabelos assim, passando no jardim, não, né? Absolutamente nunca. Mas aí para dizer que Deus não existe, que a Bíblia é mentirosa, então o cara veio lá puxando a mulher para levar para a caverna pelos cabelos, né? Se ele fosse doido de fazer um negócio desse, eu desafio quem quiser fazer, pra ver o tamanho da bronca. Eu tenho uma convicção, ô pastor Dovinho, que o cara que inventou essa figura do homem puxando a mulher pelo cabelo, esse cara não é casado. Não porque se ele fosse casado, esse não tem experiência. Jamais teria inventado essa figura. Eu sugiro a vocês mudar de assunto para evitar problemas. Não, mas vou quebrar o galho aqui, porque mulher é inteligente, aí sabe da força dela. O cara não se meta besta, não. Olha aí, olha isso aí. Verdade. Bom, interessante isso que a humanidade, como a gente tinha comentado aqui, viveu períodos de crescimento científico e verdadeiros embrutecimentos depois, né? É verdade. Então, quando a gente vai analisar o livro de Gênesis, você vê que eles tinham um conhecimento de astronomia gigantesco, né? Então, quando fala dos 7 estrelas, o rapaz fala de cada constelação. Tanto é que o conhecimento era tão vasto que os egípcios tentaram reproduzir essa imagem e não conseguiram. Antes, a primeira pirâmide foi de degraus, né? Na realidade, eles tentaram várias vezes para poder chegar naquela configuração com aquele ângulo X, né? Mas foi a duras custas. Por quê? Porque o conhecimento tinha se perdido. Aí os caras de primeira constroem aqui uma pirâmide de 10 graus, uma torre gigantesca, e eles iam longe realmente com aquilo dali, né? Um ponto importante que o pastor Misael falou foi que a torre não era um local, como tem nos desenhos, para o camarada morar. Era um marco, como se fosse a Torre Eiffel deles, né? Eiffel ou Eiffel, como queiram chamar, e a cidade era ao redor daquilo dali, né? Então, assim, eles tinham tanto conhecimento científico que isso demonstra pelo conhecimento que eles tinham de astronomia, e a Bíblia é um livro que ousou, Deus mandou, escreva esse negócio, dizer que naquela época havia usina de fundição antes do dilúvio. Sabe? Então os caras tinham conhecimento e alguém diga, rapaz, você é louco de dizer um negócio desses, porque a gente já viu exemplos disso com os egípcios. Quando construíram as pirâmides, hoje todo engenheiro desse planeta tira o chapéu e fica babando de queixo aberto, como que aqueles caras deram um show de ciência pra gente. Porque hoje em dia nós somos uns zeros à esquerda com a tecnologia que a gente tem hoje para construir aquilo dali, era um absurdo. De onde que vieram aquelas pedras, como que vieram? Cada etapa dessas foi um projeto de engenharia de altíssimo nível. Dovinho, sabe o que eu vejo assim também, né? Você está falando uma coisa muito interessante. Estou aqui no meio de gigantes aqui, está sendo muito interessante esse tempo aqui, viu? Eu vejo uma coisa interessante nisso aí. A capacidade que Deus deu ao homem foi algo assim tão extraordinária que para o homem chegar ao ponto de fazer uma construção... E essa edificação não era edificação pequena, não. Ela tinha andares, ela tinha câmaras, e elas tinham edificações que podiam chegar até 90 e poucos metros, né? Então, assim, de altura. E a ambição desses homens era que fosse chegar ao céu mesmo. Assim, eles não tinham limite para eles. E Deus sabia que eles iam chegar a isso, meu amigo. Eles iam chegar. E Deus teve que interferir, porque esses caras iam chegar. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, hoje a tecnologia... Vamos puxar assim um pouquinho... O celular, por exemplo. O celular, acho que da década de 90, mais ou menos, para cá. Uma tecnologia que a gente começou, eu me lembro ainda que aqueles aparelhos, né? Aqueles PT 550, Motorola, tijolão. PT 550. Depois veio mais moderno um pouquinho, 850. Aí depois foi diminuindo um pouquinho, né? Veio um Ericssonzinho pequenininho e por aí. Então, assim, a gente vê a evolução. Então, logo depois dos anos 2000 aí, que a gente começou a ver essa tecnologia nova que a gente vê hoje do smartphone e quando a gente começou a ver. Mas percebam, eu creio que Deus deu um limite ao homem, porque se o homem tivesse continuado da forma que estava, eu acredito que a gente já fazia tempo que a gente estava já andando já entendeu? Daquelas navezinhas que a gente vê naqueles filmes, né? Jetsons. Jetson, né? Porque, meu amigo, eu tenho certeza... Justamente quando a gente vai ver as arqueologias, né? Que a gente vê aquelas escavações, aquelas pedras enormes, como é que aquelas coisas chegavam, como é que eles conseguiam lapidar uma pedra tão grande daquela, e a forma como elas encaixavam uma na outra, era algo incrível, entendeu? A forma, as pirâmides, né? Como você mesmo falou aí, essas edificações que eram esses templos, né? Que eram construídos,
eles eram construídos de forma, meu amigo, que era algo assim... Pastor Misa, o que eu acho interessante é porque a Bíblia, no capítulo 11, ela está dizendo que eram eles que estavam fabricando seus tijolos, fabricando o seu betume. Então, assim, os caras não eram assim, vou sair, vou procurar uma pedra qualquer e começar essa construção. Não, eles faziam tudo bem projetado, as medidas eram estabelecidas por ele. Então, nós vemos que os caras realmente faziam uma construção sabendo o que eles estavam fazendo e aonde eles queriam chegar. Nós não podemos chamar uma pessoa dessa de homem das cavernas. De jeito nenhum. Não, e pastor Dovin mencionou aí a questão da geração antediluviana e a Bíblia narra algumas famílias que se especializaram em criar instrumentos musicais, outros que se especializaram em manipular o bronze. Cara, a gente não está falando de seres pré-históricos que... De jeito nenhum. Não, a gente está falando de gente inteligentíssima, com altas capacidades intelectuais. Verdade. E assim, esse processo de embrutecimento, né, que, por exemplo, do lado do muro das lamentações, entrando, como eu comentei aqui, para dentro das casas, né, eu posso estar errado aqui com as dimensões, se não me engano eram 13 ou 15 metros de largura por 3 de altura para uma profundidade X lá. Rapaz, a gente não tem guindaste no planeta móvel que possa caminhar com aquelas esteirinhas para levantar um negócio daqueles ali. Eu sei que tem guindastes maiores com navios, né, que, em portos, mas não um guindastezinho para o camarada chegar lá, vamos daqui, o carrinho vai andando lá hoje, sabe? E também eu acho que na Grécia tem pedras lá que são colossais, que até hoje os engenheiros... sabidos, todo mundo agora tem notebook. Na época que não tinha isso, rapaz, sabe? Nem tinha máquina hidráulica. Sabe como que eles conseguiram aquilo? Nós hoje ficamos boquiabertos. Aí tem alguns camaradas que talvez sejam, eu não vou dizer ignorantes não, mas talvez um ego lá em cima. Não, é porque naquela época foi com extraterrestre. Rapaz, seja humilde, admita. Eles deram um banho de ciência na gente. É verdade. Mas hoje em dia que eu tenho um computador, sim, meu filho. E eu posso citar isso na minha área, que a gente vê projetos de antenas, livros maravilhosos, que os caras não tinham calculadora e nem tinham notebook para fazer simulações. Como que os caras, agora, na nossa época, conseguiram produzir aquilo, sabe? Meu Deus, como é que o camarada simulou um lóbulo desse negócio daqui, de uma antena que irradia assim, assim, assado? Você tem que tirar o chapéu agora, há 40, 50 anos atrás, sabe? Hoje a gente está vivendo uma sociedade, uma juventude celular. E cuidado que embrutecimento acontece, viu? A gente tem, acho que foi o pastor Edson que falou, muita informação e pouquíssimo conhecimento. Sem dúvida. Sabe? Então, o exemplo dessa Torre de Babel foi uma para quem estava mais próximo dele, que foram os egípcios, que levaram couro quando tentaram replicar essa coisa não conseguiram. É verdade. Até chegar na pirâmide hoje grandona, tudo bem, aí eles conseguiram atingir. Aí é a vez de quem? Da gente ficar bobo com o que os egípcios fizeram. Eu quero dizer que foi extraterrestre, rapaz, seja humilde. E interessante, né? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 11, verso 5, que o Senhor... Primeiro, aliás, o verso 4, né? Que fala do propósito destes caras ao construir essa torre lá na planície. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Eita. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Um ato de guerra. Aí, não era o nome de Deus que ia ser honrado, não. Não era o nome de Deus, era o nome deles, orgulho, né? Rebeldia, desobediência ao mandamento do Senhor. Aí o verso 5 diz assim: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Aí vem aquilo que você falou, Misa. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem.
Aí o Senhor vem e desce, né? Portanto, vim e desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor cumpriu o que ele mandou eles fazerem e eles não queriam fazer. Espalhou os homens sobre a face da agora, terra. interessante esse versículo aqui, quando ele diz confundamos. Aqui, quando ele fala confundamos, aí você vê que tem uma palavra plural. Ele não está falando mais no singular. Ele está agindo de outra forma. E aí, vocês, não sei se vocês conseguiram observar que como foi que Deus criou o homem, quando ele façamos o homem. Façamos. Então, quando Deus diz façamos o homem, Deus está colocando o DNA dele dentro do homem, com todas as suas propriedades, com toda a sua inteligência, com tudo que Deus é. Então, o homem recebe de Deus, toda a capacidade para que o homem chegasse a esse nível. E da mesma forma que Deus capacitou o homem, Deus limitou o homem com a mesma palavra, nós. Então, a ação da Trindade novamente, limitando homens. Vamos confundir. Nós agora vamos limitar esses camaradas aí, porque eles estão chegando num nível aí. Então, é interessante isso. Meu Deus. Porque a mesma forma que Deus se revelou ao homem, né? Vamos assim, esse homem vai ser igual a nós. O né? Deus que exalta é o Deus que abate. Meu Deus, é muito O mesmo Deus que inseriu a capacidade foi lá e limitou a capacidade. E uma coisa interessante aí, como a gente tinha comentado que Deus colocou um fusível dentro de Satanás. Né? Rapaz, eu tô lembrando isso desde o primeiro episódio, essa história do fusível. O homem não sabia que Papai do Céu sabia manipular um fusívelzinho que ele tem na cabeça dele quanto à questão da linguagem. Ninguém nem sonhava nisso. Aí Papai do Céu foi lá, rapaz, o programa vai ser o mesmo, mas vamos mudar aqui a polaridade desse negócio. Pum! Bastou isso. Aí o camarada, quando ia falar com o outro para dizer obrigado, o nego dizia arigatô. Tô brincando aqui, né? E outro dizia graças, né? Graças. Mas sem condições. Cortou ali a comunicação, porque Deus tinha dito, crescei, multiplicai-vos. Ele fala, enchei a terra. Sim. Portanto, todas as ilhas teriam que ser preenchidas, cheias pelos homens. Isso aí. E aqui a gente vê uma revolta direta à ordem de Deus. Uma rebelião. Uma rebelião. Na verdade, é o mesmo cenário, né? A gente vendo, né? Desde o início, mesmo cenário. A história se repetindo. Não, né? E nós vemos que há pouco tempo Deus tinha destruído a terra com o dilúvio, porque os homens estavam rebeldes e pecadores. Exato, E aí vem agora Noé e a sua família para repovoar a terra. Pouco tempo depois, os homens já estão cometendo novamente os atos de atrocidade. E aí eu acho bem interessante, por isso que eu acredito, tenho certeza disso, que Deus ele faz o marco da aliança dizendo assim, olha, não vou mais destruir vocês com dilúvio. Porque ele sabe que o homem ia voltar a decair pouco tempo depois. Né? Ele meio que dá um reset para as pessoas verem se elas caem em si, mas o homem não cai em si. Ele, pouco tempo depois, já está lá e fazendo aquilo que Deus não disse para ele fazer. Eu estava pensando sobre tudo isso e lembrei de uma coisa interessante aqui agora. É a natureza do homem, a natureza. Por isso que Paulo, quando ele fala da natureza, ele fala dessa guerra, né, do homem com a sua natureza. O bem que eu quero fazer, esse não faço, porém o mal que eu não quero, esse faço. Então, é uma guerra. Essa natureza, ela ainda está em nós. Entendeu? Apesar de nós termos... Porque o que foi mudado do homem? O que foi mudado do homem? O seu espírito. O que é que está faltando a mudança do homem hoje? A sua natureza terrena carnal. Que é isso aí, a redenção do nosso corpo. Por isso que hoje, o que é que tem que ser feito hoje para que a gente atinja o nível de santidade e tudo? É mortificação todos os dias da nossa carne. A nossa carne ela tem que ser morta todos os dias, meu amigo. Entendeu? Por causa dessa luta, dessa travada, por causa dessa natureza. Então, é uma natureza que briga, que luta, que quer que a gente peque, que quer fazer que a gente faça as coisas erradas. É o tempo todo. O próprio apóstolo Paulo diz que há uma guerra interior. Uma guerra interior, meu amigo. A nossa carne lutando contra o espírito. Por isso que ele diz, mortifica os numa feitos do corpo. luta interminável. E o capítulo 8 de Romanos fala sobre isso, né? Se você caminhar segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, certamente você terá vida. Então, é uma guerra, é uma luta. Você mortificando todos os dias. É todos os dias, meu amigo. É todo dia eu dizer, Senhor, todo dia a gente é tentado, aquele hino, né? Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, as lutas, é todo dia. E todo dia é uma escolha. Né? Eu gosto muito de um versículo que diz lá em Isaías 1,19, que diz o seguinte, se você quiser e você me ouvir, você comerá o melhor da terra. Então, sempre é uma escolha. A decisão sempre será do homem. E Deus ele não interfere nessa decisão, ele orienta. Exatamente. Ele diz o seguinte, está diante de você vida e morte, bênção e maldição, escolhe, pois, a vida para que você viva. Deus dá a orientação, mas a decisão sempre será do homem. Glória a Deus. Posso fazer um comentário aqui sobre uma palavra que o pastor Edson falou? Sim.
é que Deus tinha dito, né, que a partir de agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A história está se repetindo. Eles aqui se achavam os donos do conhecimento, está aí a obra-prima, né? Sim. Que eles mostraram, eles se achavam os donos do conhecimento, né? Sabiam da palavra de Deus e resolveram como que eles serem os principais, tanto é que eles queriam exaltar o nome deles. Meu amigo. E não o de Deus. E a gente vê Soberba. hoje uma Eles Querem sociedade... exaltar o nome deles e descumprir a ordem A direta, ordem direta de Deus, de que é Deus. vão, povoem a terra. Aí olhem como a história está se repetindo. Hoje o grande conhecimento, a humanidade, a gente está num pico de conhecimento, não de embrutecimento, né? E as pessoas já se acham conhecedoras demais. Não, Deus não existe, só uma questão de não sei de quê, que papapá. Ou seja, o nome do homem sendo engrandecido, a palavra de Deus sendo cuspida, sabe? Sendo resistida, sendo desprezada. E aí, em algumas comunidades científicas, se o camarada for dizer que é cristão, é capaz de ficarem olhando de cima para baixo. Ó, pastor, deixa eu fazer aqui, ó. Eu fui uma vez pregar num culto de formatura de uma turma de... nem foi da minha área, foi de fonoaudiologia, né? Aí eu falei assim, olha, eu sou um dos cientistas dessa turma ignorante que diz que acredita em Deus. Mas eu, e junto com outras pessoas assim que também fazem o mesmo credo, como, por exemplo, Newton, Albert Einstein, só cabe ignorante, que todos eles acreditavam em Deus. E se eu for colocar aqui, a lista é gigantesca, né? Então, o fato de ser cientista não quer dizer que eu posso cuspir na palavra de Deus. Seja humilde, rapaz. Então, a história hoje com a humanidade está se repetindo. Volta aquela coisa, um dia a porta da arca se fecha. Cuidado para não acontecer com a sociedade de hoje, né? O que aconteceu com essa daí. Resistiu até o final, aí Deus, espera aí, vou fazer aqui um negócio com vocês. Sabe? E sabemos que vai acontecer, E né? vai acontecer. O que eu vejo acontecer. da ciência, a ciência para mim é um testemunho da grandeza de Deus. A dúvida. ciência para mim dá A testemunho. verdadeira ciência. A verdadeira ciência dá testemunho de quem é Deus, né? De quem Com da certeza. grandeza dele, né? Então, alguém que se acha dono do conhecimento, aqui é uma mensagem evangelística, né? Que começa a achar que é alguma coisa, abra o olho, viu? Que a história está se repetindo mais uma vez. Mais uma vez. Então, pastor Novinho, dentro da fala do pastor Misa e da sua fala, quando Deus diz assim, em breve nada poderá impedi-los, nós percebemos então que hoje o ser humano ele é mais tecnológico, porém a aparência que ele tem é de que ele é menos... ele possui uma limitação maior com relação ao conhecimento natural que veio de Deus. Não entendi. Hoje, aumentou o conhecimento hoje, Aumentou a tecnologia, certo, mas o conhecimento, mas do o Papai do Céu, conhecimento natural daquilo que veio de Deus, por exemplo, Por causa Deus, daquele limite, do Deus limite que Deus implanta deu. em Adão um conhecimento exatamente. natural que ele consegue, a partir do nada, sair nomeando todos os animais. Isso. Ele consegue realizar o cultivo da terra depois que ele peca. Sim. Né? Então, assim, nós temos hoje muita tecnologia, só que esse conhecimento que veio de Deus, entregue por Deus ao homem, ele é limitado. Sim. A prova é que o nosso QI que nós utilizamos hoje é baixíssimo com relação ao que poderíamos utilizar. poderíamos Sim, utilizar. sim, isso É o mesmo. que muita gente diz, né? Eu acredito, sim. Imagina o potencial de Adão, como você falou. Era como que autêntico, do jeito que Deus tinha criado para a gente ser, né? Isso. Então, se alguém se acha hoje rei da cocada preta, na frente de Adão, tua calculadora, meu filho, tá com 10% só. Sabe? Papai do Céu tem muito mais para você, né? E eu acho que ele escolhe pessoas assim, né, para abençoar a humanidade, dando conhecimento. Embora que o cara talvez não queira... Muitos são cristãos, acreditavam em Deus, mas muitos não. Mas Deus faz isso para abençoar a humanidade. Abre a mente de alguns. Sim. E eu digo para quem quiser, quanto mais eu estudei álgebra e matemática na universidade, mais eu pude, meus olhos foram abertos para entender as coisas que mostra lá no livro de Jó sobre ciência, sobre um monte de coisa. Sabe? Porque em vez de cuspir, de desprezar Deus, eu acreditava naquelas palavras dele, e assim, a matemática começou a abrir os meus olhos. A matemática dele, né? Dele. Sim. Os meus olhos começaram a ser abertos por conta da ciência. Por isso que a Bíblia fala da falsa ciência. Sim. E aí tem a verdadeira ciência. A ciência é maravilhosa, né? Mas o camarada, a partir dela, querer se achar Deus, cuidado com o fusível. Essa colocação do pastor Neto é interessante porque esse texto, inclusive, que a gente está lendo aqui de Babel, eu acho que ele revela um pouco isso, né? Quando Deus desce
e confunde a linguagem, na verdade o Senhor está estabelecendo limites, né? Ele está estabelecendo barreiras, e ao longo da história a gente percebe que, vez por outra, há alguns movimentos, ou diretamente ou indiretamente, do Senhor, que bloqueia. Né? Por quê? Porque Deus tem propósitos para cumprir, né, Dovinho? É o que eu não quero para mim, pastor Edson. Eu não quero ser soberbo, achar que sei alguma coisa e papai do céu chegar para mim e dizer, vou cortar aqui tua corda, sabe? Mas eu acredito que Deus abre a mente de pessoas. Veja, eu quero que ele continue abrindo a minha. Imagina aí, Dovinho. Vamos pegar essa linha. Quantos anos... Claro que é só uma especulação que eu vou fazer agora. Mas quantos anos, quantas décadas, quantos séculos a humanidade perdeu quando Deus confundiu a linguagem? Muito, viu? A gente poderia estar como... Você que falou dos Jetsons lá. Hoje a gente poderia estar desse jeito. Mas, infelizmente, ou seja, discordar da palavra de Deus é um pontapé na ciência. Gosta, quem quiser gostar. Você atrasa a sua própria vida, né? Exatamente. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava comentando, porque é algo na minha mente novamente aqui agora, né? Por exemplo, Paulo, ele foi um cara assim, você vai ler as cartas de Paulo, você fica maluco assim. Pedro chegou disso, Paulo tem pontos ali, né? Pedro falou sobre isso, né? A questão da grandeza daquilo que Paulo estava escrevendo. Mas Deus limitou Paulo. Colocou um espinho na carne e teve um objetivo, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então, disse, qual foi o objetivo desse limite que eu estou te dando? Porque Paulo tem um conhecimento tão grande que Paulo chegou ao ponto de dizer, eu considero tudo isso como perda, como esterco, por causa da grandeza de tudo que ele recebeu. Então, assim, Deus limitou Paulo. Imagina se Paulo não tivesse sido limitado, quem seria Paulo, né? Além disso, tem dois exemplos, eu acho que tem dois exemplos que consolidam toda essa discussão nossa aqui. Um primeiro é o do rei Nabucodonosor. Sim. Porque chegou uma hora lá que Deus... Vem cá. Ele não queimou o fusível do cara, não. Ele só interrompeu. Não disjuntou. Ele só desligou. Ele não mexeu no fusível dessa vez. Eu não vou queimar o fusível desse cara, não, mas vou desligar por 7 anos. Quer dizer, por 7 anos, o todo-poderoso Nabucodonosor foi viver debaixo do orvalho da noite... Né? Vivendo como um bicho. Comendo grama. Até que ele olhou para os céus e reconheceu que tinha um maior do que ele. Ô, glória! Né? E a gente vê também, né? E a gente até já mencionou isso em outra oportunidade, o que Deus fez com Daniel e seus amigos. O que você acabou de mencionar aí. A gente crê firmemente que Deus pode agraciar o homem abrindo o seu intelecto. Sim, verdade. Né? Potencializando, como é aí? Você que é engenheiro, e conhecimentos bota seculares, um filtro de ganho aí, como é? Que o cara multiplica a capacidade, né? E foi capacidade em conhecimentos seculares. Conhecimentos seculares, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Daniel e os meninos lá estavam em Babilônia, na faculdade de Babilônia, estudando sobre as leis, era um curso de direito. Para quem estudando astronomia, né? Astrologia também, porque na astronomia e astrologia era uma coisa misturada lá naquele tempo. Então, eles receberam de Deus um potencial que foi medido, inclusive, né? Teve um Enem lá, um ENAD, alguma coisa desse tipo, e os caras foram achados 10 vezes mais, né? E ali é o quê? É Deus potencializando a capacidade daqueles homens. Então, isso aí serve de estímulo para os jovens? Totalmente. Interessante para quem... Totalmente. E eu ouso dizer, Tovim, Misa, né? Que é do interesse de Deus levantar jovens altamente comprometidos, treinados, habilidosos na palavra e habilidosos na ciência, na argumentação, nas leis. Né? Por quê? Porque isso revela o poder de Deus. Isso também revela a glória de Deus. Né? O homem a gente vai falar dos patriarcas hoje? Vai, né? Vamos falar. Tá. No segundo momento. No segundo momento. Mais uma vez, me lembrando de uma coisa aqui interessante, assim, falando essa questão, né? Como é que o homem chega ao ponto de crer, por exemplo, na evolução, né?
Entendeu? Como é que o homem chega ao nível de crer na evolução, vendo o que a gente vê aqui, dessa grandeza dessa palavra, acreditar. Eu vi uma vez Ariano Suassuna, né? Ele sempre, quando ele ia dar a sua... Muito engraçado. E aí ele andava sempre com aquela bolsa dele, cheia de muita coisa interessante. E uma das coisas interessantes que ele tirou de uma dessas palestras foi um prendedor de roupa, né? E ele chegou e disse, vocês estão vendo esse prendedor de roupa aqui? Ele é muito simples. Mas o cara que fez isso aqui tem uma inteligência, assim, fora do comum. São 2 pauzinhos aqui, um ferrinho, ele aperta aqui, aí você prende, que interessante. Eu vou dizer uma coisa aqui, você sabia que um macaco vai passar 200 bilhões de anos, vai conseguir fazer um pauzinho desse com... Não vai conseguir fazer. Como é que você vai acreditar? Como é que você não pode acreditar em Deus? O Deus é o que... Aí ele começa a exaltar Deus nessa hora, né? Eu acho interessante essa colocação dele, né? Às vezes mostram, né, que os sistemas partem do mais complexo para o mais simples, né? Então, essa história aí da evolução é exatamente o contrário, né? Por isso que a ciência mete o pau, os verdadeiros cientistas, né? O cara sai de uma coisa do macaco para ir para mais complexo, para ir. A lei agora foi jogada no chão. Não, inclusive você falou uma coisa muito legal agora, Davi, porque inclusive na própria linguagem, os próprios idiomas, né, já foi comprovado que a língua ela está sendo simplificada e não se tornando mais complexa. Então, as línguas mais antigas, elas têm uma complexidade, né, muito maior do que as que a gente tem hoje, né? Imagina o potencial de transmissão de informação e conhecimento dessa língua original lá, pré-Babel. É isso aí. E pra gente finalizar foi a original, né? A original. Era com a qual Deus falava com Adão. Exatamente. Exato. Meu Deus. Eu gostei dessa. O potencial devia ser... Pra gente finalizar esse nosso primeiro momento, no versículo 8 e 9, né? Pra gente finalizar essa parte de Babel, a Bíblia diz que o Senhor, após confundir, após desligar lá mudar o fusível dele lá, mudar a linguagem, que o Senhor espalhou eles pela terra, né? E cada um foi para o lugar que deveria ir. Então nós vemos que, de fato, o conselho de Deus cara, segue o plano de Deus. Sim. Não queira fazer algo grandioso fora do plano de Deus. Não queira construir algo para engrandecer o teu nome, a tua habilidade. Construa algo para a glória de Deus. Dizem que Stephen Hawking ele perdeu muito tempo da vida dele tentando provar que Deus não existia e não conseguiu. Hoje ele poderia ser muito mais considerado brilhante no planeta se ele tivesse admitido desde o início, como Einstein fez. Isso aí. Sabe? Então foi uma perda de tempo para ele. O que ele gastou para tentar provar que Deus não existia. Meu filho, não adianta aí de contra Papai do Céu. Deus é o criador de todas as coisas. Nós voltamos já, tem um recadinho aí. E aí, para falar um pouquinho sobre as programações da nossa igreja. Então, se você ainda não conhece as programações da nossa igreja, fica aí, assiste esse recado. Nós voltamos aqui no segundo momento para falar sobre os patriarcas. Né? É isso. A paz do Senhor! Está gostando do nosso podcast Teologia do TQD? Tá sendo poderoso, né? Então continua aí ligadinho que daqui a pouquinho tem mais. Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a ADEPAZ Zona Sul? Nós somos quase 3.000 servos apaixonados. Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 e temos culto durante toda a semana. Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC. Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina. Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15. No domingo, nós temos cultos das 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper para a nossa juventude. E nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes, que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui,
cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Uppercast. Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação, todos os cultos. Eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, ADPaz Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, @adepaz_zs. Então, estamos te esperando aqui. ADPaz, sempre com você. Voltamos aí para o nosso segundo momento, então. Esse podcast está muito poderoso. Então, eu tenho certeza que você já assistiu aí os recadinhos que foram deixados para você. Deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações quando entrarem vídeos novos, tá? Porque, para a glória de Deus, a nossa igreja tem produzido muito conteúdo para a edificação dos nossos irmãos. E esse podcast Teologia do TQD é mais um conteúdo que está sendo produzido. Nós temos esse podcast, nós temos o podcast do Upper, temos o podcast dos Runners, vamos ter o podcast do Jump. Então, eu tenho certeza que dia após dia, semana após semana, o Senhor vai acrescentando nas nossas vidas esse conhecimento que vem do alto. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre os patriarcas? Bora. A importância dos patriarcas. Vamos. Começamos aqui Nós vamos finalizando o capítulo 11 de Gênesis e vemos que já entra ali na genealogia, já fala sobre Abraão, e aí no capítulo 12 já começa a falar propriamente sobre Abraão, quem ele era, do lugar que ele veio. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses patriarcas, sobre Abraão. É interessante que o capítulo que trata da origem dos povos e das nações, ele aparece aqui, é o 10, né? Sim. É o capítulo 10. O capítulo 11 ele vai falar da história da Torre de Babilônia, não é? Ou Torre de Babel. E vale salientar que o início do capítulo 11 é cronologicamente antes do capítulo 10. Né? Uhum. Então, na verdade, o autor bíblico, né, o escritor bíblico, ele ele escreve para dar uma lógica para quem está lendo. Né? Então, ele está falando do dilúvio, da aliança com Deus e Noé, e aí ele entra para dar um panorama daquelas primeiras nações, né? Um número arredondado aí de 70 nações. E aí ele fecha o capítulo 10, destacando aí a geração dos filhos de Noé. E aí no 11 ele volta um pouquinho no tempo para falar ainda de uma época em que a linguagem era única, né? E o povo era um povo só, né? Onde todos viviam juntos. E aí ele fala de Babel, que a gente já comentou. E aí no verso 9 ele fala da dispersão e então retoma a listagem dos descendentes de Noé. Só que ele se prende aos descendentes de Sem, os semitas. Tá? Por que ele faz isso? Porque interessa, né, para o escritor bíblico, e obviamente para a gente, informar que da geração de Sem tem um patriarca chamado Abrão, ou Abraão, como é mais conhecido, porque o nome dele foi mudado. Tá? Sim. Então, no capítulo 12, começa a história da redenção. Né? A gente viu a geração dos céus e da terra, do homem. Vimos a depravação da humanidade. E agora a gente está vendo o chamado de Abrão. E o Senhor vai encontrar Abrão lá na Mesopotâmia, numa região idólatra, né? Sim. A região da Mesopotâmia é a região onde foi construída lá a Torre de Babel. Ali é a mesma região. Tá? Então, a partir do capítulo 14, nós identificamos o início desse patriarcado que mais interessa para a gente. Tá? Dessa convocação de Deus. Dessa convocação de Deus. Mas lembrando que os pais de Abraão, avô, bisavô, etc., eles eram patriarcas. Né? Inclusive,
não vai aparecer aqui, mas o livro de Jó, por exemplo, ele narra histórias e acontecimentos muito possivelmente anterior a Abraão, né? Ele fala exatamente do patriarcado, etc. É isso aí. Então, pastor Misa, o Senhor convoca Abraão para essa jornada e transforma ele, então, já, como o pastor já falou, nós temos a história de outros patriarcas anteriores, mas transforma ele no patriarca da fé. Sim. Não é nem um chamado, é uma convocação mesmo. Cara, eu tenho uma coisa para fazer através da tua vida muito grande. E aí ele se torna essa referência de fé que nós temos hoje, né? Sem dúvida. Abraão, para mim, assim, eu sempre gostei, principalmente quando eu vou lá para Romanos capítulo 4, você começa a narrar ali Abraão, da forma como a fé, como ele vivenciou tudo aquilo, né? E Abraão realmente é esse homem. E o bom quando você vai ver essa genealogia toda, né? Então, assim, quando a gente vai ver a Bíblia como um todo, a gente vai ver um cuidado de Deus para chegar à nossa redenção, que veria logo um pouco mais à frente, que seria Jesus Cristo como Redentor. Mas tudo isso começa com uma promessa, que a gente já estudou aqui nos TQDs, quando Deus fala para a mulher, da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. A história da redenção já estava dada à mulher ali, a promessa da redenção já estava dada. E aí Deus, né, em Sem, né, vem os semitas, aí vem toda essa história, chegando a Abraão como o grande patriarca, né, o grande homem de Deus, que aí através de Abraão a gente sabe as 12 tribos que vieram aí lá para frente, e a gente sabe a importância desse grande homem de Deus na história, né, da humanidade, e principalmente porque a Bíblia diz que todas as nações da terra seriam abençoadas nele. Entendeu? Então não era apenas um povo. Um legado espiritual dessa na realidade, aquele povo que Deus estava construindo era para chegar até Jesus. Porque Jesus tinha que ter uma descendência. Sim. Então, até que chegasse a Jesus, a partir de Jesus se multiplicaria a sua linhagem, através de muitos filhos que somos nós hoje, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, todos nós recebemos essa herança também, que foi dada a Abraão. Nós temos hoje a mesma herança, igualzinho, não muda, né? É por isso que fazemos parte da família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Do então, povo que ele convocou. mas tudo isso começou com a promessa da redenção lá em Eva, depois do pecado, né? Que nasceria o que esmagaria. E aí, em Abraão, Deus promete que... Eu acho muito, muito maravilhoso isso, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não era apenas um povo, não era apenas os judeus. Eram todas as famílias. Os judeus, aquele povo foi o povo que deu origem realmente, né, do nascimento de Jesus. Porque Jesus tinha que vir dessa semente, né? Sim. Apesar, na realidade, a semente de Jesus foi uma semente divina, porque Jesus ele não teve a concepção humana, né? Não foi um ato conjugal entre homem e mulher, né? Da fecundação, do esperma, do óvulo, que gerou Jesus, mas a gente sabe que foi obra e graça do Espírito Santo. Né, que pegou aquele embrião, com certeza já formado, e enxertou na mulher, e ali sim. Mas ele nasceu, Jesus nasceu. E ele nasceu em carne e osso, ele viveu, ele sangrou, ele chorou. Mas tudo isso começou lá atrás. Vindo dessa começou descendência de um povo separado, né, de um povo escolhido, de um povo consagrado para ser santo. Consagrado, que foi ousado em toda a história. Né? Aí a gente vai ver isso com certeza mais na frente, tantas coisas gloriosas nesse Gênesis aqui, que a gente vai ver tanta coisa ainda maravilhosa, com certeza. Mas tudo começou ali, né? Isso. Então, Abraão, como homem fiel a Deus, como fiel, e aí, por causa da sua fidelidade, né, nós somos alcançados também. Então, Abraão tem uma participação importante, com certeza, esse grande homem de Deus nisso aí, né? Pastor Dovin, Abraão era casado com a meia-irmã dele. Nós falamos no podcast da semana passada sobre casamentos consanguíneos. Uma das mulheres mais bonitas do mundo. Eita! O homem já veio com a... E na idade que ela tinha, era muito atraente. Né? Aquela mulher devia ser... E o senhor disse aqui antes, nesse momento do intervalo, que queria falar algo sobre as esposas dos patriarcas. Certo. Eu queria deixar aqui um recado para os jovens, né, que estão... Principalmente vocês, jovens, que estão ouvindo a gente aqui. Na carreira de fé de vocês não vai haver moleza. Vai ser difícil. E o pior inimigo que vocês vão encontrar não é o diabo. É vocês mesmos. Meu Deus. Interessante. É o mais difícil. Sabe? Como o pastor Neto falou aqui e o pastor Misael falou. Vocês vão ver uma luta, mas a gente tem que fazer como se fosse louco mesmo. A Bíblia diz... sobre você tomar a força ao reino de Deus, se apoderar do reino de Deus.
Jesus é quem cita isso, portanto, ele é de acordo. Ou seja, não desista nas suas fraquezas. Caiu, se agarra, eu quero o Em reino nome à de força. Jesus. Amém. Aleluia. Reino Glória de a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Conquistado. Glória a A Deus. força. Glória É a verdade. Deus. Coisa linda. E quanto a essa questão essa dificuldade, como o pastor Misael bem deixou claro, Jesus, ele seria descendente de Sete. E logo ele seria da descendência de Abraão. Então Abraão estava levando nos lombos dele lá Sim. aquela Coisa- incumbência Meu Deus. de Coisa lá na linda. frente o Messias ser Glória gerado. a Deus. Glória a Deus. Era Aleluia. grande a responsabilidade. Aleluia. Promessa de Deus, maravilha. Aí o camarada sai feito um doido. Saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Nem diz qual era o endereço. Isso parece loucura, não parece? Ah, loucura Verdade. demais. Para onde é que você vai, Abraão? Não sei. Vai fazer o quê? Também não sei. Quem é que tá mandando, né? Deus, que Deus. Pronto. Desse jeito. Então ele vai, e este homem com tamanha responsabilidade chega ao ponto que ele teria que ter a descendência dele. Sim. Aí Deus dá para aquele camarada, aquela mulher que era lindíssima, Sara, como a Bíblia mostra, mas a mulher é estéril. Como é, pastor Edson? Que Deus, que queria que saísse dos lombos daquele camarada, descendência de Cristo, dá para ele uma mulher que é estéril. Meu Deus. As loucuras de Deus, né? Que o Tem homem não coisas entende, assim né? que a gente. Se o camarada homem não for entende. calcular, for raciocinar, querer ser racional, não fazem o menor sentido. Para a cabeça da gente. Sim. Mas para os soberanos faz. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? Aí Deus, além de ela ser estéril, ainda estava vencida a idade dela para fazer menino. Não tinha mais condições aos olhos dos homens. Mas era a partir desta dificuldade que Deus ia mostrar quem é Deus aqui sou eu. Meu Deus. Sabe? Tem Isaac, que era esse filho prometido da descendência. Primeira coisa, Deus pede ele para que ele seja moço. Mas Deus estava aprovando Abraão. Mas finalmente esse camarada tem uma esposa que Deus dá para ele. Estéril. Mas pense numa coisa difícil, pastor. Que Edson. Deus grande, viu? Aí ele acaba, por um milagre, tendo um filho com ela e nasce Jacó, a esposa amada do coração dele. Estéril. O Messias difícil de vir. Tá vendo aí no seu ministério, jovem? Quando as barreiras começarem a se colocar uma em cima da outra, as dificuldades aparecerem, Papai do céu tem a solução. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda. Oh, glória. Muito Glória a bom, Deus. irmão. Muito bom. Que alegria. As coisas na nossa vida não vão acontecer com facilidade. Não espere Aleluia. isso. Mas Deus está por trás do milagre. Que coisa Para linda. mim, esta é uma das grandes lições dos patriarcas, que eles não arredaram o pé Meu Deus. de acreditar naquele que tinha mandado a promessa. Aleluia. Sabe? Faça a mesma coisa. E Aleluia. não é à Glória toa, a Deus. não é à toa que o nome deles estão listados lá nos Heróis da Fé, né? Como aqueles homens, quando eu leio ali Hebreus 11, rapaz, às vezes eu já chorei muito lendo aquilo ali. E o interessante é que a Bíblia chega a um determinado momento que a Bíblia diz homens que o mundo não era digno deles. Porque esses homens venceram tudo isso, rapaz. Eles passaram por todas essas dificuldades, eles passaram por todas essas barreiras, mas eles não desistiram da fé. Eles sabiam que tinha algo superior e eles estavam atrás disso, apesar de eles não ter visto, mas eles acreditavam muito nisso. E eles, por causa dessa fé, de acreditar, eles foram até o fim, não desistiram em nenhum momento. E deixaram uma lição muito grande para a gente, né? E eu, quando eu falo sobre Abraão, eu falo com muita alegria, porque Abraão é essa referência de fé, né? Apesar de tudo, todos os obstáculos, todas as barreiras, e o único filho, como o pastor Dovinho acabou de falar, né? E Deus pede, depois de tanta luta, uma mulher estéril, uma mulher com o seu ventre já amortecido, adormecido. Abraão já não tinha a sua vitalidade de um homem, de repente Deus vai e faz gerar aquela criança. E aí, como ele mesmo fala, na sequência, vem todos os seus filhos da mesma forma, mas a promessa de Deus, o projeto de Deus, sabe, mesmo tinha que se cumprir. E é interessante, né? Como a Deus preserva uma linhagem piedosa Com e certeza, justa, né? verdade, verdade. A gente tem visto isso, né? Desde os primeiros filhos de Adão, que tem aquele problema lá com Caim, Abel e o inocente Abel, justo Abel, é assassinado, aí parece que só a linhagem ímpia é que vai prevalecer com Caim, mas aí vem Sete, né, e recomeça isso. Quando Noé nasce,
é profetizado sobre a vida dele, né? Porque ele nasce numa época em que a perversidade, a iniquidade campeia sobre... Quando eu leio, eu vim ali aquela passagem do período do nascimento de Noé, dos dias de Noé, eu fico pensando assim, meu Deus, eu acho terrível os dias em que a gente vive hoje. Mas quando a gente lê aquele texto de Noé, diz assim, rapaz, esses caras também viveram numa época terrível. E o que eu acho muito interessante, pastor... E não é à toa que a Bíblia diz como nos dias de Noé. Né? E quando a mãe de Noé engravida e dá a luz a Noé, o pai dele diz assim, esse menino... Olha a palavra profética que é lançada sobre ele. Que coisa poderosa. Esse menino nos alegrará. Aleluia. Né? Que coisa poderosa. E quando Noé... Mais uma vez a herança, o legado espiritual. O legado espiritual. Verdade. Né? E desses dias aí, num desses cultos que você ministrou muito bem sobre os 120 anos de Noé pregando, né? E quando Noé sai da arca com seus 3 filhos e ele vai... E acontece uma situação bem interessante, que é Noé se embriaga, né? E acontece algo lá que um de seus filhos, o Cã, né? Ele ri, zomba daquela situação, e Noé depois chama os meninos e vai lançar uma palavra sobre eles. Aí tem uma palavra em Gênesis capítulo 9 que diz assim... Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Noé lança uma palavra de bênção sobre Sem. E seja Canaã seu escravo. Quando vai para Jafé, o 3º filho, diz assim, que Deus amplie o território de Jafé... habite ele nas tendas de Sem. Então você vê que dos 3 filhos, Noé chama Sem e diz assim, rapaz, o legado está aqui com você. Que coisa poderosa. Né? Por isso que no capítulo 11 vem o destaque dos descendentes de Sem, dos semitas. Né? E um dos filhos dele lá, tataraneto, tetraneto, vai ser Éber. Né? Os estudiosos acreditam que ele é o pai dos hebreus. Sim. Éber quer dizer aquele que mora do outro lado do rio. Verdade. Né? Do outro lado do rio. Os hebreus. E Abraão nasce exatamente dessa linhagem de Sem. E quem é que Deus chama para a partir dele abençoar todas as nações? Descendentes de Cã, de Jafé, de Sicrã, de Beltrano. Abraão. Descendente de Sem. Né? Se cumpre a palavra lançada. Né? Se cumpre a palavra dada pelo Senhor. Então, Misa, por todos os lados que a gente olhe, que a gente avalie, o melhor lado para se estar é o lado de Deus, é o lado da palavra. Você sabe, você falando sobre Noé, eu gosto muito disso aqui, porque a biografia de Noé ela é escrita apenas em um versículo. E toda a história de Noé, a biografia dele, Deus escreve em um versículo, que é o versículo 9 do capítulo 6, que diz o seguinte... Eis a história de Noé, então, falando da biografia dele. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos. Meu Deus. Noé andava com Deus. A biografia... A conclusão da biografia foi Noé assim, andava pronto, com Deus. valeu a Entendeu, pena. meu amigo? Meu amigo. Agora, interessante que Noé, eu estava vendo, Noé, ele é bisneto do... Que Deus levou, que Deus arrebatou, Enoque. Era bisneto, e Enoque andava com Deus. Com Deus. Entendeu? E agora uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre isso, TQD, eu digo, meu Deus, que coisa preciosa. É porque a Bíblia fala aqui que nesses contemporâneos de Noé, a Bíblia diz que o único justo que foi visto foi Noé. Ele foi o único íntegro. Meu Deus. Não existia. Agora é interessante, por que os filhos dele entraram na arca, então, as suas noras, suas esposas, que se ele era o único justo? É por causa do testemunho de Noé. Porque eles tiveram a oportunidade de dizer, Noé, a gente não vai entrar com você. Mas eles acreditaram em Noé. Apenas por acreditar. Mas Noé, entre os seus, era o único daquela terra. Então perceba aí que uma graça entrou. Então quem foi que salvou aqueles homens? A graça. Através de um homem justo chamado Noé. Como é que nós somos salvos? Através da graça, através de quem é o justo? Jesus. A justiça de
de Jesus Deus que nos é imputado, que é imputada. Entendeu? Então nós temos acesso hoje ao que nós temos hoje, qual é o merecimento? Zero. Como é que a gente tem o que tem hoje? Zero, meu amigo. Ninguém tem... Entendeu? Se fosse pelos méritos, estava atorado todo mundo aqui. Ninguém ia para canto nenhum, meu amigo. Mas não é pela nossa justiça. Se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus, meu amigo. A nossa integridade, tudo que a gente for fazer é Deus, porque em nós mesmos a gente não tem nada para oferecer. É justamente aquela luta que a gente estava falando aqui, que Paulo disse. Existe algo em mim que é terrível, é um lado sombrio da minha vida, que eu luto todo dia contra isso. Então, assim... É a justiça de Deus, meu amigo. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, meu irmão. Por isso que muitas pessoas do mundo não entendem, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus por causa disso. Porque isso não se entende naturalmente. Isso é espiritualmente, é pela fé, crer, apenas crer. Lá em casa eu sempre digo o seguinte, ó, tem coisas, como você mesmo falou, vai ter momentos aqui nesses TQDs que a gente vai dizer, rapaz, não sei não. Porque a gente tem que ter humildade, mas eu creio. Porque a nossa vida não é pela fé, meu irmão. Com certeza. Nós somos movidos pelo que a palavra disse. A palavra de Deus construiu em nós uma fé, uma identidade com o Senhor. Então é nisso que eu vou me firmar, nessa vida. E eu gosto muito de uma expressão de Paulo, Paulo quando ele fala, na verdade Paulo está falando no capítulo 11, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, Paulo começa dizendo o seguinte: eu zelo por vós com o zelo de Deus, a fim de vos apresentar como uma noiva pura, santa, ao seu marido que é Cristo. Aí Paulo, no versículo 3, Paulo diz o seguinte: mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva lá no início, vocês também sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então o que é que eu vejo com isso? Que o evangelho é simples, meu irmão. O evangelho é fé, é crer apenas. E por causa de muitas pessoas quererem mudar, né, a questão da fé, muitas pessoas se perdem aí. Querendo ser mais do que Deus, né? Querendo ter um conhecimento maior, mais elevado do que o Senhor. Como está escrito em Apocalipse. Porque não precisa acrescentar nem tirar nada. Vai ter momento que vai esbarrar, o nosso conhecimento é limitado. Chegou ali e acabou, não tem como, entendeu? Então a gente tem que apenas crer, confiar e mergulhar em Deus. Posso fazer aqui um último comentário sobre isso? Com certeza, pastor. É o seguinte, vale a pena você ser exemplo, porque você vai arrastar muita gente. Sem dúvida. Eu concordo plenamente. Olha, se Noé era o único justo, eu acho que os filhos dele não acreditavam muito nessa história. Como que aquele velho ia juntar uma de leão, trazendo a marra, puxando pela barba, elefante? Não fazia o menor sentido daquilo. Mas quando eles viram legal. o leão entrando calminho feito um gato, interessante, sério. junto com a leoa lá, de lado, e o doido do velho lá, a cabeça nos olhos das pessoas, né? Legal. Aquilo era um ungido de Deus. E o leão não fazia absolutamente nada, não mordia ninguém que estava do lado. Quando eles começaram a ver os animais chegando aos pares, eu acho que foi aí que eles acreditaram. Rapaz, esse negócio é para valer. É melhor a gente pegar a nossa costelinha e entrar o passinho aqui atrás desse leão. Ali eles se converteram, sabe? Então, antes que a gente seja engolido por esse mar que vem aí. Então isso mostra que vale a pena ser doido pelo Senhor. É verdade. Sabe? Sustentar até o final, porque a gente acaba arrastando muitos. Glória a Deus. O exemplo arrasta, né? Meu Deus, então, que coisa gloriosa. Acabamos aqui nosso quarto episódio. Acabou. Foi muito rápido. Foi bom demais. Podcast muito... como Ultra, Giga, Hiper, Mega. Cadê Anderson? Bota aí a voz de Eliono no fundo aí. Esse podcast é top. Antes de terminar esse ano de 2021, a gente vai ter essa chamada. Em nome de Jesus. Mas foi muito bom. Ei, muito obrigado, pastor Misael. Obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez, pastor Dovin. Você quer mandar aí um recado para os irmãos? Um cheiro no coração, como o pessoal diz. O senhor quer mandar algum recado, pastor Misa? Um beijo para minha mãe, ou para meus irmãos, um beijo para meus filhos, beijo. É isso aí, não. Não, pode ser para todos. Rapaz, se você mandou um beijo para os seus filhos e seus irmãos, mande para a Cláudia também. Para Cláudia. Beijo, meu amor, te amo, viu? Você é uma bênção, meu Deus, você sabe disso. Valeu. Até a próxima semana. Tchau. Nós voltamos. Tchau. Deus abençoe vocês.